sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui, para nós continuarmos nosso conteúdo sobre números inteiros e nós vamos relembrar agora potenciação. Lá atrás vocês estudaram desde o quinto ano potenciação, então vamos relembrar essa potenciação. Primeiro, o que é uma potenciação? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, quando nós temos isso daqui, ó, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quem é o fator que está se repetindo? O fator que se repete é o 2. Então, eu represento assim. Quantas vezes esse 2 se repete? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta potência. Então, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Correto? Então, nessa nova escrita de 2 elevado à quarta potência, nós temos o seguinte. O 2, ele recebe o nome de base. O 4, ele vai receber o nome de expoente. Só para nós relembrarmos. Tá, e quanto que dá 2 elevado à quarta potência? É o 2 repetido 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência me produz 16. E a esse 16, ele recebe o nome de potência. Correto? Então, isso aqui é toda a parte de potenciação que nós já estudamos lá atrás. No conjunto dos números inteiros, a diferença agora é que nós temos números positivos e os números negativos. Agora, pensa numa reta numérica. 0. Aqueles que estão à direita do zero, positivos. Que estão à esquerda do zero, números negativos. E é possível ter potenciação de números inteiros, professora? É possível. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Se eu tiver, primeiro exemplo aqui, ó. Um número positivo mais 3 elevado ao quadrado. Quem é a base nesse exemplo? A base é o mais 3. E é ela que eu vou repetir. Quantas vezes eu vou repetir essa base mais 3? Aqui, ó. O número que expressa o nosso expoente, 2. Então, eu vou ter isso daqui, ó. O 3 positivo uma vez, vezes o 3 positivo duas vezes. Nós já vimos em sala de aula multiplicação de números inteiros e a regrinha do jogo dos sinais. Então, mais com mais produz mais. E aí você faz 3 vezes 3, 9. Tudo bem até aí? Bom, um outro exemplo. Se você tiver isso daqui, ó. Agora, eu vou pegar o mais 4 e vou elevar o expoente 3, que eu digo cubo. 4 positivo elevado ao cubo. Significa que eu vou repetir o 4 agora 3 vezes. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Novamente, em uma multiplicação, eu tenho que fazer o jogo dos sinais. Então, mais com mais, mais com mais, mais. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Beleza? Guarda aqui, ó, no cantinho do seu cérebro essa informação. Observe que o número é positivo. Então, mesmo quando o número foi a um expoente par e a um expoente ímpar, o sinal da nossa resolução deu o quê? Positivo. O sinal da potenciação é positivo. Agora, vamos ver quando nós temos uma base negativa. Então, por exemplo, se eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Vou repetir o mesmo exemplo ali, só que agora o 2 é positivo. Quem é a base? Menos 2. Que expoente ele é elevado? Quarta potência. Então, eu vou repetir ele 4 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2 duas vezes. Menos 2 3 vezes. Menos 2 4 vezes. Jogo dos sinais. Menos com menos, mais. Então, esses dois aqui, só os sinais. Mais com esse menos, menos. Menos com esse menos, mais. Então, o resultado, o sinal final é mais. Aí você faz 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tudo bem? Agora, observe o seguinte. Se eu tiver menos 5 elevado ao cubo.
A base agora é menos 5. Quantas vezes ela vai ser repetida? 3 vezes. Então eu tenho uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fazendo o jogo dos sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Mas professora, toda vez eu tenho que repetir tudo isso de vez? Não. Posso fazer de uma maneira mais prática. Mas antes de mostrar essa maneira mais prática, como nós observamos aqui, quando a base é positiva e o expoente é tanto par como ímpar, o resultado final foi positivo, olhando os sinais. Quando a nossa base é negativa e o expoente for par, você observa que o resultado produzido foi mais. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado produzido foi menos. Então nós temos uma primeira regrinha aqui. Sempre você vai observar aqui, ó. Se o elemento, se a base for um número positivo e o seu expoente for par, então o final, a conta final, ela vai ser sempre positiva, o resultado. Se o número for positivo e o expoente for ímpar, o resultado final também será positivo. Em contrapartida, se a sua base for um número negativo e o seu expoente for um número par, o resultado vai ser positivo. Se a sua base for um número negativo e o expoente for um número ímpar, o seu resultado vai ser negativo. Então agora, se você quiser fazer menos 3 elevado ao cubo, observa a base e o expoente. A base é negativa, o expoente é ímpar, base negativa, expoente ímpar. Eu sei que o resultado vai ser negativo. 3 ao cubo, 3 vai se repetir 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Tudo bem até aí? Só que você vai ter que lembrar duas regrinhas importantíssimas vistas lá atrás, que também é válido aqui. Tanto para um número positivo, quanto para um número negativo. Quais são elas? Quando o seu expoente for zero. Então, olha só. Quando o expoente for zero, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu tiver menos 9 elevado ao expoente zero. A regrinha dizia o seguinte, que todo número elevado ao expoente zero é 1. Então, independente da base ser negativa ou positiva, o resultado também vai ser 1. Ah, professor, e se eu tiver assim, 100 positivo, elevado ao expoente zero, quanto que vai dar? 1. Observe, o 9 é negativo, o expoente é 0, deu 1. O 100 é positivo, o expoente é 0, também deu 1. Tudo bem até aí? Mas agora, olha só, se o expoente ao invés de 0 for 1, então se eu tiver isso aqui, ó, menos 10 elevado ao expoente 1, como que vai ficar? Lá atrás, todo número elevado ao expoente 1 é ele próprio, ele mesmo. Aqui também não muda. Então, se a base é menos 10 elevado ao expoente 1, vai ficar aqui ele mesmo, a mesma base. Então, menos 10, eu só repito ele uma única vez. Se for positiva, mais 5, elevado ao expoente 1, vai produzir mais 5. Tudo bem até aí? Então, a potenciação é a mesma coisa dos números naturais, só que agora nós temos um número positivo e um número negativo. Ok? Agora nós precisamos lembrar de algo que está ligado à potenciação. E o que é? Vamos relembrar, puxa aí na sua memória. A operação inversa da adição, você já aprendeu isso lá no 5º ano. Desde o 4º ano, na verdade, né? A operação inversa da adição. Subtração, da subtração, adição, da multiplicação, divisão, e da divisão, multiplicação. Tudo bem até aí? Beleza, então em contrapartida, a nossa potenciação também tem a sua operação inversa. E qual é a operação inversa da potenciação? A operação inversa é a radiciação.
Então eu também tenho radiciação de números inteiros. Professora, como que funciona? Tá calor aqui, gente, mas vamos lá. Como que funciona? Lá atrás, radiciação é raiz quadrada. Então vamos relembrar a raiz quadrada. Então se você tinha assim, ó, raiz quadrada de 81. Se ela é quadrada, aqui o índice é 2, ele está invisível, mas nem sempre ele aparece. Ele fica invisível ali. Não tem um índice lá, você sabe que é 2. Então eu vou ter que procurar um número que quando elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo produz 81. Quem vezes ele mesmo me produz 81? Dois fatores iguais. 9, professora. 9 vezes 9 dá 81. Então 9 ao quadrado é 81. Aí eu digo o quê? Que raiz quadrada de 81 é 9. Pois 9 vezes 9 é 81. Lembra que vocês faziam isso? E o que mais que nós vamos lembrar? Os termos também da radiciação. Como eu já disse, o 2 aqui, ele recebe o nome de índice. Então ele é o índice da raiz. O 81, ele recebe o nome de radicando. E o resultado, ele recebe o nome de raiz. Esses são os termos de uma radiciação. É possível ter radiciação nos números inteiros? É possível. Só que, professora, mas é a raiz quadrada do número positivo? Eu já sei que é possível, porque eu já estudei isso no conjunto dos números naturais. E será que é possível tê-la no conjunto dos números negativos? Vamos lá? Vamos pensar. Então, o 81 ali mesmo serve como exemplo, mas eu vou pegar outro aqui. Raiz quadrada de 100. Se a raiz quadrada é de 100, quem vai ser o resultado? 10. Pois 10 vezes 10 é 100. Lembrando que eu só tenho raiz quadrada se o número for um quadrado perfeito. Se o número for um quadrado perfeito, para que eu tenha um quadrado perfeito, eu tenho que ter uma multiplicação de dois fatores iguais. Então 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Então eu digo que 1, 4, 9 são quadrados perfeitos. Por isso que é possível ter raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 100 e assim por diante. Bom, então para ter uma raiz quadrada, eu só posso ter quadrados perfeitos que sejam positivos. Então, eu não posso ter uma raiz quadrada de um número que seja negativo dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, não existe. Não existe raiz negativa, quadrada de um número negativo. Por que não existe, professora? Porque nenhum número negativo elevado ao quadrado me dá como resultado um número negativo. Ao contrário, o resultado vai ser sempre positivo. É só voltar um pouquinho na explicação. Todo número negativo elevado a um expoente par me produz o sinal positivo como resultado, acompanhado do resultado. Ok? Então não existe. Só que, se o sinal negativo estiver do lado de fora da raiz, é possível existir? Sim. Olha só, se eu tiver menos raiz quadrada de 25, o 25 aqui, ele é positivo? Ele é positivo, embora não tenha um mais aqui. Esse menos está fora da raiz, então eu preservo ele aqui, repito ele, conservo. E eu vou operar aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de 25? Quem vezes ele mesmo dá 25? O próprio 5. Então, o resultado final é menos 5. Mas ficou menos 5 porque o negativo está fora da raiz. Aí eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Tá. Se você conseguiu observar que não existe raiz quadrada de um número negativo, obviamente não vai existir raiz quadrada de nenhum número negativo quando o índice da nossa raiz for um número par. Não vai existir. Aqui pode ser 2, 4, 6, 8, não vai existir. Porém, quando o índice da nossa raiz for um número ímpar, é possível ter uma raiz negativa. Quer ver só? Se eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica, aí vai aparecer o 3 aqui, de menos 27. Professora, é possível ter uma raiz
do número negativo se o nosso índice for ímpar. Por quê? Porque você vai ter que pensar isso aqui, ó. Quem eu elevo à terceira potência e o resultado continua sendo menos 27. Vamos pensar. Se eu tiver assim, ó, 3 vezes 3, quanto que dá? Dá 9. 9 vezes 3, quanto que dá? 27. Isso para o elemento positivo. Vamos pensar no elemento negativo. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Nós já vimos que eu tenho que fazer o jogo dos sinais. Então, menos com menos, mais. Esse mais, faço o jogo de sinal com esse menos aqui, vai dar menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de menos 27, quem que é? O menos 3, porque o menos 3 elevado ao cubo resulta em menos 27. Isso aqui é só uma observação, tá bom? Guarda aí. Então, é possível você ter uma raiz de um número negativo? É possível. Quando? Quando o índice dessa raiz for um número ímpar. Se não for ímpar, for uma raiz quadrada, não é possível que o número que esteja dentro da raiz seja negativo, ok? Então essa é a nossa aula de hoje e baseado nisso, estarei disponibilizando exercícios para fixação do mesmo, ok? Beijão para vocês, gente!